Graças e paz, irmãos, a todos nessa manhã. Que o bondoso Deus continue abençoando grandemente a vida de cada um dos nossos irmãos. Desde já nos alegramos nessa manhã. Como diz o Salmo 122, versículo 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E é nesse mesmo sentimento, nessa mesma alegria, que estaremos nessa manhã compartilhando com os nossos irmãos a palavra de Deus. E gostaria de trabalhar com os irmãos nesse momento uma temática que seria Eu amo a minha igreja. Iremos ver algumas razões pelas quais nós devemos valorizar e amar a nossa igreja local. Desde muito cedo, desde o início, eu sempre me lembro de uma professora minha da Escola Bíblica Dominical, a professora Maria Dutra, conhecida mais carinhosamente como a tia Dutra. E ela tinha, foram várias gerações, trabalhado pelaquela serva do Senhor, a qual hoje não está mais conosco, mas goza da presença do Senhor. E eu me lembro muito bem, quando ela entoava, na verdade, esse salmo em forma de música, e isso ficou registrado, na minha mente e no meu coração. Isso fez com que hoje, nessa manhã, pudéssemos compartilhar em meio a um mundo, a irmã acabou de citar, pós-verdade, um mundo relativizado. Por que nós estamos aqui nessa manhã? Porque devemos amar esse convívio de comunidade, como igreja, de podermos estar aqui na casa do Senhor. Vamos ver algumas razões. Muitas vezes a gente pode vir pela casa do Senhor simplesmente por algum motivo que eu acho bacana, porque eu vou ver alguns amigos nessa manhã, durante a semana eu não vi. Ou de repente, eu vim porque simplesmente meu pai ou minha mãe me obrigou em poder estar aqui. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos que em algumas situações da minha vida também, isso na minha fase de criança para adolescência, isso também aconteceu. Não vou dizer que na verdade fui imune a isso, a essa tentação, a esse desejo de não querer vir à casa do Senhor. Mas louvo a Deus, pelas repreensões da minha mãe, dizer você vai. E louvo a Deus pela vida da sua serva, que até hoje tem labutado na obra do Senhor. E esse seu desejo, esses seus momentos de orações, de busca, fez com que nós estivéssemos diante de Deus até o dia de hoje. Então, possamos a cada dia estar perseverando, orando e amando, na verdade, a nossa igreja. Eu amo a minha igreja não no sentido, na verdade, de posse ou de propriedade, mas no sentido de pertencimento. Na verdade, a igreja, ela não é minha, mas ela pertence ao meu Senhor, ao meu Salvador, Jesus Cristo. Eu gostaria nesse momento que os irmãos, mesmo assentados, pudessem abrir a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Hebreus 10, 25. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Não deixamos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que se aproxima o dia do Senhor. Amém? Pai eterno, Pai maravilhoso, te somos gratos, ó Pai, por esta manhã, por essa reunião de santos, esse ajuntamento solene na tua casa, ao qual, ó Deus, estamos diante da tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo nos capacite, nos oriente e nos ajude, ó Deus, na explanação da tua palavra nessa manhã. Que os nossos corações, ó Deus, possam estar, ó Deus, sensíveis à tua palavra. Glorificado seja o teu nome, tem misericórdia deste teu servo que vos fala nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, em nossos dias é muito comum, nós falarmos sobre igreja e como as pessoas pensam, que quando falamos em igreja estamos tratando de um prédio, de estrutura, aqueles que acreditam, que a igreja simplesmente é apenas um edifício, um conjunto arquitetônico, como esse. Nós temos a nossa igreja, que ela faz parte, na verdade, do acervo da cidade de Caruaru, uma igreja que tem mais de
completando esse ano 124 anos, e de templo em torno de 90 anos, né, de construção. E, além do mais, junta-se ao fato que, na verdade, existe um número considerável, na verdade, de pessoas por ter uma visão distorcida da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, que a Bíblia diz sobre o que é a igreja. Elas afirmam que aquilo que os apóstolos, elas afirmam que tem nada a ver aquilo hoje o que nós falamos sobre igreja, sobre aquilo que os apóstolos ou que Cristo nunca disse nada sobre ela. É muito importante, né, nesse texto que nós acabamos de ler, né, não deixamos de congregar como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais que se aproxima o dia do Senhor. Esse texto, essa carta aos Hebreus, ela vai nos trazer a responsabilidade de podermos permanecer fiel até o fim. E esse versículo do capítulo 10, que nós verificamos todo, do 10 ao 19 e de 12 ao 29 da carta de Hebreus, essas responsabilidades ela é intensificada, né, na nova aliança, para que nós possamos permanecer, mesmo em situações, em tempos difíceis, na casa do Senhor. A igreja, irmãos, na verdade, ela não é uma instituição denominacional, né? Restrito apenas, na verdade, a um templo sede, né? Como muita gente pensa, né? A minha igreja é o templo sede, o templo matriz ou coisa desse tipo. E, na verdade, a igreja também não está restrita, né? Na verdade, simplesmente a concílios e coisas demais. Gostaria também de ressaltar aos irmãos que a igreja não é nenhum clube social, mas, na verdade, ela é a comunhão dos eleitos, salvos por Cristo, resgatados por Cristo, que se reúnem, na verdade, em torno do nosso Senhor. Entretanto, muitos cristãos, né, que pensam que ser membros de igreja é a mesma coisa de ser associado a um clube, onde semanalmente nós estamos reunidos simplesmente para o entretenimento. A igreja, irmãos, não é um lugar aonde eu vou para ter as minhas necessidades supridas mediante a intervenção de um Deus simplesmente bondoso e que, diante da sua intervenção, quer, na verdade, fazer com que simplesmente nós sejamos prósperos ou simplesmente felizes. A igreja também não é o lugar para que possamos ter o nosso ego massageado, né, por esses pregadores tipo coaches que estão por aí, simplesmente falando palavras de autoestima, né, palavras simplesmente ao gosto do cliente e do freguês. A igreja também, nós devemos saber que a igreja também não é feita de pessoas perfeitas, por simplesmente terem sido convertidas a Jesus Cristo e a partir de agora não tem pecado. Segundo 1 João 1:10 e 2, versículo 1. A igreja simplesmente também não é um lugar onde nós simplesmente estamos aqui para passar tempo, e sim, muito menos a igreja também não é uma instituição política partidária, onde nós nos reunimos visando eleger o nosso candidato favorito. Irmãos, gostaria também de frisar para vocês nessa manhã que a igreja também não é um supermercado, onde existem várias prateleiras e se comercializam as bênçãos de Deus. Diante de todos esses equívocos, né, fabricados por muitas pessoas que são desconhecedores das escrituras sagradas, simplesmente o que eles ensinam sobre igreja, é necessário, meus irmãos, que nós possamos voltar para a palavra do nosso Senhor e possamos resgatar o que é o conceito verdadeiro, bíblico, sobre o que é a igreja. O termo igreja vem do grego, né, a palavra eclésia ou eclesia, que pode ser definido como uma assembleia. Ademais, também nós podemos afirmar que a igreja é a união de todos aqueles que foram chamados por Deus, regenerados pelo Espírito Santo e salvos por Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. Ele foi enviado, irmãos, ao mundo, Jesus Cristo, para poder redimir os eleitos dos seus pecados. Portanto, à luz dessa premissa, é possível afirmar que o significado
primário da igreja não é de um prédio, mas sim de pessoas, o povo de Deus. Quando muitas vezes uma pessoa pergunta, né, para nós, né, geralmente pergunta de qual igreja você frequenta. Muitas vezes nós respondemos, né, alguns, sou da Assembleia, sou batista, sou presbiteriano, sou de outra denominação. Mas o que, de certa forma, isso não explica o sentido bíblico do que é igreja. Visto que igreja, irmãos, ela é o povo de Deus e o corpo de Jesus Cristo. Então, nessa perspectiva, não são poucos que pensam que ser igreja é um tipo de simplesmente de uma instituição ou uma organização religiosa. O que efetivamente, irmãos, não está em concordância com aquilo que a Bíblia ensina sobre o que é igreja. Na verdade, a Bíblia descreve igreja como um corpo de membros vivos. Eu gostaria que algum irmão pudesse abrir o texto de Romanos 2, de 4 a 5, e pudesse fazer a leitura desse texto. Romanos 12, 4 e 5. Então, esse texto que a irmã Marna acabou de dizer, né, nós somos corpo, né, somos membros, então, corpo, na verdade, é algo que é vivo, a igreja de Deus é algo que é vivo. Não está restrito, na verdade, como nós falamos anteriormente, apenas a essa questão de estrutura. Mas é importante, irmãos, que esses corpos, esses membros do corpo também são pedras usados para a construção dessa igreja. Agora, além disso, é importante salientar que a Igreja de Cristo se organiza nessa terra através de igrejas locais. Portanto, nessa perspectiva, podemos dizer que igreja é uma comunidade de crentes que se reúne em assembleia solene em torno de Cristo, para a glória de Deus Pai. Entretanto, apesar de existir várias igrejas locais, existe apenas uma única igreja de Jesus Cristo. A igreja é essencialmente um corpo que deve ser vista como uma unidade. E essa única igreja universal de Cristo, ela é manifestada em igrejas locais, espalhadas em toda a face da terra. Estabelecidas, irmãos, expressando a família de Deus e a comunhão dos crentes, mediante o poder do Espírito Santo. Interessante aqui, um crente em Jesus, salvo pela graça, não consegue ficar longe da igreja de Jesus Cristo e também do seu povo. O remido pelo Senhor anseia estar na comunhão dos santos. Para tanto, entende que fazer parte de uma igreja local é fundamental para a sua saúde espiritual. Ora, irmãos, é importante também nós afirmarmos que a igreja local ela tem cometido alguns erros. Mesmo diante desses erros que essa igreja local, em algumas situações, ela tem cometido. Com certeza eu gostaria de poder afirmar para os irmãos que ainda assim ela é o melhor lugar para que nós pudéssemos estar. Digo mais, a igreja de Cristo ela é especial porque ela tem a sua origem divina. Ela não foi criada por homens, mas por Cristo e para Cristo. O que nos leva a entender que essa igreja ela tem um papel preponderante em nossas vidas. Além disso, meus irmãos, a igreja, esse momento que nós estamos aqui nessa manhã, é uma igreja, na verdade, é um lugar, na verdade, de comunhão, de relacionamento com Deus e com os homens. Isso sem falar que a igreja também é um local de compromisso com Deus e com os eleitos, fazendo dela uma estrutura imprescindível ao crescimento de todo cristão. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar o ponto com vocês nessa manhã. O ódio de alguns desigrejados pela igreja. Existe uma frase de A.R. Adams que diz o seguinte: não se afaste da igreja, porque há nelas muitos hipócritas. Ele logo em seguida diz o seguinte: sempre há lugar para mais um.
Segundo o censo do IBGE, né, existem, eu creio que essa está um pouco meio desatualizado, infelizmente, esse censo, mas que diz que mais de 4 milhões de pessoas no Brasil se definem como ex-evangélicos. Na verdade, se tornou muito comum, irmãos, observarmos em todos os lugares do nosso país ex-cristãos, distantes da comunhão de Deus, do relacionamento da igreja e do convívio dos irmãos, relativizando simplesmente a importância da igreja de Jesus Cristo. Lamentavelmente, né, muitas dessas pessoas, né, que em algum momento da sua vida, por vários cultos evangélicos, celebraram com alegria, né, o nome do Senhor Jesus Cristo, hoje simplesmente elas se encontram fora dos arraiais evangélicos. Muitas vezes trazendo na sua alma marcas, né, de decepção e nesse enorme contingente de desviados. Há casos para todos os tipos. Coração endurecido, do desprezado, muitas vezes daquele chamufado chafurdado da lama do engano e do pecado, ao desesperado para poder sair dele, desiludido, né, o decepcionado, do frustrado e do perdido, né, pela ideia falaciosa de que um cristão ele pode viver longe da comunhão dos santos da igreja local. Ora, irmãos, antes de qualquer coisa é preciso pontuar que eu entendo perfeitamente que existe uma multidão de crentes afastados do Senhor, pelo fato também não serem nossos. O apóstolo João, ao escrever a sua primeira epístola, ele foi extremamente claro ao afirmar: muitos que estiveram entre nós e foram embora dos nossos arraiais, assim o fizeram, pelo simples razão de nunca terem tido um encontro real com Cristo. 1 João 2,19. Todavia, irmãos, mesmo diante desses fatos, nós não podemos jamais negligenciar a existência de um impressionante número de crentes que se afastaram da comunidade, simplesmente pelo fato de terem sido feridos na batalha. Existem pessoas, né, maltratadas, desprezadas, oprimidas, simplesmente por esses coronéis da fé, né? Porque muitas vezes falaram palavras destruidoras, sofreram ameaças, opressões espirituais, levando essas pessoas simplesmente a um esgotamento espiritual. No entanto, além dessas pessoas, tomou também comum encontrarmos um grande contingente de pessoas que têm desenvolvido um tipo de ódio em relação à igreja local, passando assim a rejeitar qualquer tipo de ajuntamento. Eu me lembro, há uns 2 anos atrás, eu estava com as minhas filhas lá no prédio, e aí naquele momento lá, junto com outras crianças, eu conversando, né, com um morador lá do prédio, e na conversa, né, ele conversando que já fez parte já da igreja, que era filho de um pastor, de uma igreja que é bastante conhecida, e que hoje ele não ia mais para a igreja. Frequentou, inclusive, assim, na forma bem... Eu fiz seminário, eu estudei, meu pai é pastor, mas hoje eu não vou mais para essa questão de igreja, né? Essa questão convencional de templo, de ajuntamento, porque acho isso irrelevante, né? Eu sou a igreja, é onde eu estou em casa com minha família, eu simplesmente eu oro, eu compartilho da palavra e hoje eu não acho mais necessário isso não. Hoje eu acompanho, eu gosto muito é do Caio Fábio, né? Eu acostumo misericórdia. E é justamente, irmãos, nós vamos ver que a palavra de Deus diz, né, que não existe nada de novo debaixo do céu. Então, para esses tipos de pessoa, né, a noiva de Jesus Cristo é um tipo de, podemos dizer, de uma prostituta que deve ser rejeitada. Nessas perspectivas, essas pessoas simplesmente elas condenam reuniões, né, do templo, elas falam mal de pastores, elas preferem viver como pessoas nômades, não se submetem a ninguém nem a nada, e simplesmente pode que
desacreditam, né, que qualquer estrutura, por menor que ela seja, ela é maligna e diabólica. Para tantos, irmãos, esses odiadores de igreja, eles se fundamentam numa eclesiologia em textos simplesmente isolados, incentivando a reunião nas casas em detrimento às reuniões no templo. As Escrituras ensinam sobre a necessidade que a igreja tem da pregação fiel da palavra, da disciplina e administração dos sacramentos, aos quais foram salvos por Cristo, aos que foram salvos por Cristo. Ademais, irmãos, alguns fundamentos numa percepção errada do que seja a igreja, eles simplesmente falam, eles criticam nas redes sociais contra a noiva do nosso Senhor Jesus Cristo, denominando muitas vezes a noiva do Senhor como sinagoga de Satanás, afirmando que simplesmente elas podem viver muito bem sem a igreja. Segundo esse pensamento desses, podemos dizer, nihilistas eclesiásticos, podemos entender como nihilistas eclesiásticos, podemos entender como uma proposta de muitos cristãos que advogam um cristianismo totalmente despido de formas e de estruturas e concretudes institucionais. Esse termo, pela primeira vez, ele foi utilizado por um historiador francês chamado Émile Leonardo. Ele morou um bom tempo aqui no Brasil, ele trouxe bastante contribuições para o estudo do cristianismo no Brasil, e ele elaborou uma obra bastante conhecida, O Protestantismo Brasileiro. E ele foi o primeiro historiador que empregou o termo a se referir ao darbismo, né? Que foi um movimento religioso inglês do século XVII. Inclusive, esse historiador francês, ele foi o primeiro a fazer uma obra, né, falando sobre a congregação cristã no Brasil. Então, essas pessoas, né, tudo que se envolve templo, prédio, onde os crentes se reúnem, não passa de um tipo de estrutura para essas pessoas antibíblicas que precisam ser combatidas e desconstruídas na cabeça dos crentes. Todavia, meus irmãos, essas pessoas desconhecem que a igreja ela não se reunia em lugares públicos pelo fato que até o ano de 313 a fé cristã ela era perseguida. Ela era perseguida. E após a edição do Edito de Milão, né, por Constantino, houve a possibilidade, né, para que os cristãos pudessem se reunir, de fato, em ajuntamento, possibilitando, né, além disso, podemos ressaltar que algumas escavações arqueológicas revelam um antigo local do culto cristão no mundo, localizado em Riab. Fica mais ou menos a torno de 40 quilômetros da cidade de Amã, que fica na cidade na Jordânia. Essas ruínas, elas se datam do ano 33 a 70 da nossa era cristã. E alguns arqueólogos sustentam, né, que esse local acolheu os primeiros cristãos, até a data que os romanos abraçaram oficialmente a fé cristã no século IV. O mais interessante, irmãos, é que nós, ao estudarmos e vermos com perplexidade que irmãos em Cristo se reuniam dominicalmente embaixo da terra para ouvir a palavra de Deus, para ensinar a palavra de Deus e participar dos sacramentos e celebrar a Cristo. Hoje nós estamos aqui, né, nesse local, graças a Deus, bancos confortáveis, ar-condicionado, né, boa iluminação, mas se nós formos um tempinho um pouco mais atrás, podemos ver muitos servos de Deus, não só no passado, mas hoje, né, principalmente em países onde o cristianismo ele é perseguido. Esses irmãos aí escondidos, né, na sua casa, e muitas vezes com receio de a qualquer momento, né, serem encontrados e serem levados à morte, ou muitas vezes à prisão perpétua, por seguirem a Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, porque estamos aqui nessa manhã ouvindo a sua palavra. Então, irmãos, lamentavelmente, esses adeptos e também defensores do niilismo eclesiásticos,
Eles defendem o desigrejamento, prestando, na verdade, um desserviço à igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, ensinando conceitos antibíblicos, fundamentos numa exegese simplesmente equivocada, em que o cristianismo é defendido em uma espécie de darbismo, cujas organizações, confissões, vínculos eclesiásticos visíveis são totalmente condenados. Esses desigrejados simplesmente fazem uma interpretação errada de Mateus 18, 20, e grande parte dos evangélicos tem por hábito desenvolver doutrinas fundamentadas simplesmente em textos ou versículos isolados. Muito se vê, né, que a gente fala que o texto, afirma que um texto fora de contexto é o quê? É um pretexto. E surgimento para quê? Para heresias. Aliás, eu digo mais, estabelecer uma afirmação doutrinária, ou elaborar um corpo de doutrinas fundamentado simplesmente em textos isolados, fora do contexto, é um erro grave e por si já traz consequências graves à igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa doutrina, irmãos, do darbismo, ela foi defendida na Inglaterra, né, por Nelson Darby, que nasceu no ano de 1800 a 1882, e essa doutrina ela foi propagada na Europa. Infelizmente, nós fazemos a leitura, né, desse texto, nós identificamos também que essas heresias, como é interessante, né? Começa num lugarzinho lá isolado, daqui a pouco essa heresia começa a ganhar força e se espalha, se espalha. Infelizmente, essa doutrina do darbismo chegou no Brasil através de um clérigo congregacional chamado Richard Holden. Esse homem ele trabalhou como pastor auxiliar na igreja congregacional fluminense, na época que o Robert Reid Calley era pastor da igreja fluminense. Só que por idos do ano de 1871, esse mesmo Richard Holden pediu o desligamento de suas funções, porque achava que toda aquela estrutura dos cultos, dos credos, de ter um pastor, de poder ter a igreja, tudo aquilo ali era contrário, né? Tudo isso. Ele pediu seu desligamento e aquele homem levou junto com ele cerca de 12 pessoas. Então foi, desde o início da igreja fluminense, podemos dizer que foi o primeiro desviado da igreja fluminense, foi justamente o Richard Holden, né, que foi influenciado, né, por esse movimento. Para piorar, irmãos, a situação, os que agem dessa forma, além de assassinar o texto bíblico, levam aqueles que leem ou ouvem uma visão absolutamente equivocada do ensino das Escrituras. Um exemplo claro dessa interpretação que alguns desigrejados têm feito da passagem de Mateus 18, 20, que diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Segundo esses irmãos, o texto afirma que qualquer grupo de 2 ou 3 pessoas que se reúnem em nome de Jesus pode ser caracterizado como igreja. Mas será que essa interpretação feita por essas pessoas, por esses irmãos, está certa? Será que os textos que eles advogam, né, para poder essa premissa, à luz do contexto, pode ser interpretado de fato dessa maneira? Penso que não. Até porque esses textos isolados, extraídos do contexto, podem produzir heresias, como de fato a produz. Bruce Shelley, contrapondo essa ideia, afirmou que alguns, em nosso tempo, têm tido uma visão da igreja distorcida pelo individualismo. Nesse sentido, o individualismo tem contribuído para a construção do mito que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, ali é a igreja. Portanto, para os desigrejados, o texto de Mateus 18, 20 é uma prova inequívoca de que para constituir uma igreja basta apenas somente 2 ou 3 pessoas se reunindo em nome de Cristo. No entanto, como eu falei anteriormente, todo texto precisa ler dentro do quê? Do contexto. Até porque o entendimento do contexto é essencial para o significado do texto. Bruce Shelley ainda continua afirmando que o contexto, o Senhor Jesus Cristo
ensina que se o nosso irmão pecar contra nós, devemos procurá-lo em particular e assim tentarmos a reconciliação. No versículo de Mateus 18:15. Se não quiser esse irmão nos atender, pediremos a um ou dois indivíduos que nos acompanhem para que toda a palavra se estabeleça, que pelo testemunho de 2 ou 3 testemunhas, no versículo 16, se o mesmo se recusar a ouvir, Cristo diz então, dize à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considere gentil e publicano. Então devemos prestar atenção, irmãos, que o texto 2 ou 3 mencionado não pode ser considerado como igreja, identificado como um corpo maior, reunido localmente, de modo que ele possa contar o acontecido e o indivíduo desviado possa lhe dar atenção. Augusto Nicodemos, na verdade, ele é um pouco mais contundente, né? Ele afirma o seguinte, que o texto não concede base para que 2 ou 3, em nome do Senhor, se separem da igreja, resolvendo assim simplesmente criar sua própria igrejinha ou seguir carreira solo, né? Como alguns cristãos assim o acham. Esta passagem particular faz uma clara distinção entre um pequeno grupo de cristãos e a igreja local. Vale ressaltar que, segundo o contexto, o versículo 20 sugere que Jesus estava no meio de 2 ou 3 testemunhas, não para congregar, mas para decidir a veracidade ou a falsidade de declarações feitas na tentativa de reconciliar a diferença entre os crentes. Lehmann, em sua afirmação, afirma que isso se dá mediante, por exemplo, afirma que constitui uma igreja local um grupo de cristãos que se reúnem regularmente em nome de Jesus Cristo para confirmar, supervisionar, legitimar a participação um dos outros em Jesus Cristo e seu reino, mediante a pregação do Evangelho e a prática dos sacramentos. Ele ainda afirma que isso se dá mediante a pregação, a ministração do batismo e da ceia do Senhor, como também a aplicação da disciplina. Irmãos, como é que um grupo reunido de 2 ou 3 pessoas, eles vão aplicar também a disciplina uns aos outros? Complicado, né? Complicado. E para piorar, meus irmãos, a situação, muitas dessas pessoas preferem dar ouvidos aos conselhos distorcidos de pessoas sem conhecimento, que são reprodutores daquilo que no passado foram definidos por tantos outros movimentos, como pelos quakers, os darbistas e entre outros. Muitas vezes eu olhava naquela caixinha da aveia quaker, né, via aquele homem lá com aquele chapéu, né, na cabeça, e muitas vezes não sabia, né, que aquilo ali na verdade era parte de um movimento, né, no passado, assim como os darbistas, né, onde o expoente desse movimento dos quakers era George Fox, né, um inglês, né, nascido no século XVII, que defendia que as pessoas não precisavam, né, recorrer à igreja organizada e que também não precisava do clero, porque qualquer pessoa tinha um livre acesso com Deus e poderia conhecer simplesmente a sua vontade. Então, qualquer um de nós não precisamos de pastores, não precisamos de nada, qualquer um de nós possamos chegar diante de Deus e qualquer um pode, na busca direta com Deus, você pode ter as suas próprias experiências. Meu irmão, como perigoso, né, esse pensamento. Nós vemos, mais uma vez, todos esses movimentos surgiram desde os primórdios da igreja e até os dias de hoje. Não tem nada diferente. O reformador francês João Calvino, ao contrário dos desigrejados, ele ensinava a suprema importância da necessidade de o cristão estar unido à igreja visível. Ele entendia que o cristão, como filho adotado de Deus, pertencia ao grupo, pertencia ao corpo universal de Cristo, mas exteriorizava essa sua ligação à igreja invisível, a unir-se à igreja visível. E Dauro Campos, né, um pastor congregacional lá do Rio de Janeiro, ele fala que o movimento dos desigrejados não é nada de novo. Na verdade, esse movimento sempre esteve presente na história da igreja. E, aliás, Francis Ravegal foi assertivo ao afirmar que a ausência voluntária da igreja é evidência infalível do declínio espiritual. Assim, irmãos, nós podemos olhar para o passado.
aprendermos com os erros daqueles que nos antecederam e fujamos dessa doutrina que tanto tem trazido inúmeros malefícios à igreja brasileira como um todo. Outra razão pela qual um cristão deve valorizar e amar a sua igreja local. A Ródia diz o seguinte: não há dúvida de que se há um só Deus, um só Cristo, uma só cruz, um só Espírito, há somente uma igreja. Porque a igreja, irmãos, é um lugar de comunhão. Deus criou o homem como um ser relacional. Foi ele que disse que não era bom que o homem estivesse sozinho. Gênesis 2:18. À luz da palavra de Deus, é possível afirmar que o soberano criou o homem para que vivesse em família, em sociedade, não simplesmente isolado. Sendo assim, as Escrituras nos ensinam que fomos remidos e salvos por Cristo, sendo feitos por Ele membros do seu corpo. O apóstolo João, ele, por exemplo, nos fala no caminho que a comunhão é a consequência natural da redenção. O Senhor Jesus, ele nos ensinou que nós deveríamos ser unidos. Na verdade, ele deixou um mandamento de que precisamos amar uns aos outros. Com certeza, irmãos, isso implica em união. João 13, 34 e 35. Se não bastasse, ele também deixou claro seu próprio desejo de que estivéssemos juntos, unidos no mesmo propósito. Contudo, não são poucos aqueles que têm negligenciado este mandamento. Um exemplo disso é de alguns evangélicos que simplesmente não valorizam essa comunhão dos santos. Na verdade, irmãos, nós ouvimos tantos indivíduos, né? Vez outra, aparece no culto público, podem ser denominados cristãos nominais, se é possível dizer isso, demonstrando assim uma visão equivocada da importância e da relevância da comunhão dos santos. Ora, comunhão significa ter o quê? União, bem como compartilhar alguma coisa com alguém. Além do ponto de vista da palavra de Deus, somos feitos à imagem e à semelhança do nosso Criador. Portanto, nessa perspectiva, nós não podemos desprezar a comunhão dos santos. Hebreus 10, 25. Além disso, a Bíblia nos diz, né, nos ensina que se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. 1 João 1,7. Jesus, ele também orou pelos seus discípulos, né? Dizendo que unidos em comunhão, né? Dizendo aos seus discípulos que todos fossem um. Assim é possível afirmar que a forma com que expressamos a nossa comunhão com os outros cristãos, mostramos o amor de Deus, tornando assim um poderoso testemunho do poder de Jesus. Por fim, irmãos, quando temos comunhão com outros cristãos, crescemos cada vez mais na nossa comunhão com Deus. Nós ficamos mais fortes, tornando-nos muitas vezes capazes de superar os dramas, as lutas, os conflitos da nossa vida. Muitas vezes no nosso momento de culto de oração, alguns irmãos que têm a oportunidade de vir ao culto de oração, e os irmãos externam, né, ali, seja os seus pedidos de oração, ou muitas vezes as suas gratidões, né, do que Deus tem, quando nós somos regozijados por esse momento de comunhão com os nossos irmãos. E muitas vezes a gente se restringe, né, apenas esse momento de vir à casa do Senhor, de sentar, de ouvir a mensagem, ou simplesmente falar com o irmão: oi, tudo bom? Como seria bom, né, nós pudéssemos a cada dia ter esses momentos de comunhão mais aflorados uns com os outros. Gostaria de contar uma história para os irmãos, para poder concluir nessa manhã. Conta-se que 3 homens ficaram presos numa caverna devido a uma avalanche na neve. Teriam de esperar até o amanhecer pelo socorro. Cada um trazia um pouco de lenha e havia uma pequena fogueira ao redor desses homens, que eles usavam justamente para poder serem aquecidos. Ele sabia que se o fogo apagasse, todos eles. Chegou a hora de cada um colocar a lenha na fogueira, pois era a única maneira deles poderem sobreviver.
O primeiro homem era um homem rico, avarento, olhou para seus companheiros e pensou: eu daria minha lenha para aquecer esses preguiçosos. Essa lenha para mim tem muito valor e pode gerar lá na frente muitos lucros. E pensando assim, não colocou a sua lenha. O segundo era um homem da montanha. Conhecia mais que os outros os caminhos, os perigos, os segredos da neve. Na hora de colocar a sua lenha, ele pensou: essa nevasca pode durar muitos dias. Eu vou guardar a minha lenha, pois posso precisar dela. E pensando assim também, não colocou a sua lenha. O terceiro homem era um trabalhador. Tinha nas mãos calejadas sinais de sua vida dura e de trabalho. E na hora de colocar a sua lenha, ele pensou: esta lenha é minha, custou meu trabalho, e não darei minha lenha nem sequer um graveto dela. Guiados por esse pensamento, custou. Guiados por esse pensamento, os três homens permaneceram imóveis, diante de uma única brasa da fogueira que se apagou. No dia seguinte, quando chegou o socorro, os três homens estavam mortos e congelados, cada um com um feixe de lenha nas mãos. O chefe da equipe do resgate, diante do fato, comentou: o frio que matou não foi o frio da neve, mas o frio dos seus corações. Meus irmãos, podemos perceber que muitos, em virtude do egoísmo que lhe consomem a alma, não estão desejosos a compartilhar o que têm, preferindo assim o isolamento. Infelizmente, são poucos que se encontram dispostos a compartilhar os seus gravetos, contrapondo a seu exemplo da igreja de Jerusalém, que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2:42. E nós? De que maneira nós temos lidado com a comunhão dos santos? Será que por acaso nós temos entendido que se relacionar com os cristãos da igreja é fundamental à saúde espiritual? Podemos observar que o texto de Atos afirma que eles perseveravam na comunhão, que nos leva a entender que cada crente em Jesus deve também insistir em construir relacionamentos na igreja, onde a generosidade, a afetividade e as amizades estão presentes. E que possamos, assim como o Salmo 122 nos diz o seguinte, o que, irmãos? O Salmo 122? Como, irmãos, eu escutei tão baixinho. Poderíamos repetir mais uma vez? E possamos, nessa manhã, pensar, simplesmente quando vimos a casa do Senhor, termos o privilégio, a alegria no nosso coração, em saber que fomos alcançados por Cristo, para o louvor da sua glória, e que possamos valorizar esse momento, não simplesmente sendo levado pela doutrina dos desigrejados, ou de muitos outros movimentos que surgiram na igreja. Acho que possamos valorizar esse momento, esse ajuntamento solene, essa comunhão de santos na casa do Senhor. Que Deus assim nos abençoe nessa manhã.